Olá, muito boa noite. Vítor, Bruno, Rui Souza, Martim, Carlos Teixeira, Manuel Ribeiro, Paulo Souza, Rui Souza, Nuno, muito boa noite a todos. Ok? António. Primeiro teste, queria saber se me estão a ouvir e se me estivessem a ouvir, por favor, escrever aqui no chat. Onde eu estou a escrever, se me pudessem responder então por aí, por favor. Ok. Muito bem, obrigado. Ótimo. Vamos esperar só mais um bocadinho que entre toda a gente para vos dar aqui uma explicação e depois para posteriormente começarmos então a aula, ok? Portanto, acomodem-se. Se está tudo bem. Estão a ver também isto que está aqui no início? Aula número 1. Sim? O que está aqui projetado no meio. Ok, ótimo. Ótimo, então. Eu quero só fazer aqui um teste sempre normal. Vamos ver, também vou ao WhatsApp a ver se está tudo bem. O Paulo também está a ajudar. Exatamente. Quem estiver no telemóvel tem que pôr o telemóvel na horizontal. Tem que ser o telemóvel deitado, digamos. Ok, já estamos 12. Podem ir buscar uns termossos, uma cervejinha. Mas só para o final da aula. Podem ir buscar só, não é comer e beber. Apresento-me já também, ok? Deixem entrar toda a gente. Catorze. Ok, ótimo. Também vos vou explicar também para quem fez a inscrição online o que é que tem que fazer no final da aula, está bem? Para marcar, para ficar com a aula realmente feita e concluída, está bem? Vou já explicar também esse processo, ok? Deixem só esperar mais um bocadinho, a ver se entra então mais pessoal. Ok. Se eu ver que, entretanto, não entra mais ninguém, também só passaram 3 minutos, não tem mal, não há problema nenhum, ok? Não há problema meterem só o vosso nome, ok? A pessoa, por exemplo, tem ali o António que meteu o mail, é só mais às vezes para eu vos chamar, né? para vos responder. Já agora, aproveitando esta parte, também dizer que se às vezes tiverem alguma situação de alguma dúvida que queiram questionar, podem escrever aí no chat, ou não percebi, Bruno, repita, etc, etc, etc. Ok? Pronto, eu vou começar então por me apresentar. Parou ali nos 15, penso que não, para já não entrou mais ninguém. Eu vou-vos acompanhar neste processo, nestas 4 aulas, para vocês, pronto, para o vosso aproveitamento, né? Para vocês concluírem então a vossa formação teórica em relação ao motociclo, certo? Com certeza haverá aí pessoal que esteja a tirar, também já vamos falar nisso durante a aula das categorias, podem estar a tirar A, podem estar a tirar A2, podem estar a tirar A1, portanto vai depender também da idade e da categoria que vocês estão a tirar, ok? Portanto, devem estar aí, se calhar, pessoal com a tirar diferentes categorias na escola, certo? Como eu disse, ou vou repetir, chamo Bruno, portanto, eu vou escrever como o Paulo, como vocês viram, já escrevi uma mensagem de boa noite, e aparece Paulo, mas eu sou o Bruno, ok? O instrutor Bruno. Se precisarem de alguma coisa e sentirem que têm dúvidas de alguma coisa, podem sempre, ou aqui no chat durante a aula, ou depois no grupo do WhatsApp, certo? Podem colocar alguma pergunta que saia que vocês não perceberam, podem lá colocar.
nós tentamos, ou eu ou o Paulo, tentamos sempre esclarecer essas dúvidas, ok? Às vezes não naquele momento, mas mais tarde, às vezes podem ter que insistir um bocadinho, etc. Nós andamos sempre, não é, de um lado para o outro a dar aulas, etc, etc, etc. Muito mais agora que começaram as aulas práticas. Muito bem. Primeira parte e apenas e só para aqueles que têm e se inscreveram online e têm a plataforma da escola. Ok? Esta parte. No final da aula, depois de nós falarmos neste processo todo, eu vou partilhar agora o meu ecrã. Ok. Vocês têm que entrar na Drivebox. Ok? Com licença. Drivebox. Ok? Eu, por acaso, a minha que está aqui é para ligeiros, mas é igual. Entram na vossa Drivebox. Vão a curso de código, tal e qual como fizeram para entrar agora na aula. Só um bocadinho, só para vocês, se eu perceber. Estão a ver o que eu estou a fazer? Conseguem ver? Por favor, quem... Eu partilhei. Conseguem ver o que eu fiz? Eu saí deste ecrã e fui... Ok, ótimo, então. Que às vezes, ao mudar de ecrã, há muitos que não me conseguem acompanhar, ok? Pronto. Vocês só têm que entrar então na Drivebox, irem a aulas. Depois, isto como é de carro, é diferente, ok? Mas vocês vão à aula 1, que lá está, que é onde entraram, e aparece-vos qualquer coisa deste tipo. Certo? Só que aqui, no vosso caso, em vez de aparecer aprovado, aparece palavras. O nome diz palavras mesmo. Eu vou mostrar aqui uma que tem. Portanto, aparece-vos esta que não está feita. Aparece-vos isto. O resumo, que é o resumo da aula. Ok? No vosso caso tem lá aquele resumo que vamos falar. Aqui tem palavras. E aqui foram onde é que vocês carregaram para entrar na aula. Certo? Pronto. No final da aula, ou seja, durante a aula, eu vou dizer duas palavras-chave que são dois números. A palavra-chave número 1 é o número 5, por exemplo. Ok? E mais no final da aula eu vou dizer, e a palavra-chave número 2 é o número 20. Vocês têm que carregar aqui e meterem as palavras-chave que eu disse. Portanto, eu tinha dito 5, vocês metem, nunca é só um número, portanto, se eu disser 5 é 05, 01, 09, ok? Metiam aqui e punham confirmar. E em vez de depois de aparecer a palavra palavras, aparecia avaliação, que é o teste que vocês têm que fazer e mediante a aprovação nesse mesmo teste é que fica a aula concluída. Agora, o que eu aconselho e o que vocês devem fazer é, antes de fazerem o teste final, fazerem testes aqui. E estes testes que têm aqui, como vocês estão a ver aqui, que têm perguntas e respostas, que são perguntas já feitas, só com a resposta. E vocês vão... Tenho aqui 99 perguntas para vocês lerem. Ok? E tem também aqui o teste de treino. Que eu acho que há aqui um erro qualquer que eu... pronto, está bem. Esqueçam. Que eu estava a detectar. Era perguntas de ligeiro, certo? Obviamente são perguntas de ligeiro, porque eu estou na turma de ligeiros. Esqueçam. Já estava aqui a tentar ver assim, será que nos enganámos a meter as perguntas? Então aqui é da B. Portanto, o que vai lá ter é perguntas sobre o tema de motociclos, sobre o tema que nós estamos a dar. Apenas e só, ok? Quando se sentirem preparados, é que metem então as palavras e vão fazer a avaliação. Ok? Pronto, deixem-me só ver se vocês, entretanto, escreveram alguma coisa, tenho dúvidas. Conseguiram perceber aquilo que eu acabei de dizer? Portanto, isto para quem tem a plataforma da escola, para quem tem a academia, para a aula ficar feita mesmo, basicamente o aspecto, ok? Tem que ser qualquer coisa deste tipo. A aula fica feita, vocês têm tipo, ficam com uma taça. Estão a ver? Portanto, no vosso caso é aula 1, certo? Que é logo a primeira aula. Para ela estar feita tem que ficar assim. Depois, na próxima aula, vamos dar, vocês ficam... E quando ficarem com as 4 taças, quer dizer que o vosso curso ficou... Esta parte do curso ficou completa. Ok? Está percebido a ideia? Perceberam a ideia? Ricardo,
Isso depois pode fazer a pergunta no grupo e vão esclarecer. De qualquer maneira, se quiser ter acesso a esta plataforma, em termos de testes, é só se registar em carta de condução cartaconducom.eu/plataforma. Pode registar e tem direito a testes. Se quiser ter acesso às aulas gravadas, a ver as aulas quando quiser, aí já implica um custo de 20 euros. Mas em termos de fazer testes, você pode se inscrever, ok? E tem lá testes gratuitos. É totalmente gratuitos. Ou seja, você, eu vou partilhar outra vez. Basicamente o que acontece é, já agora posso mostrar, carta condução faz isto, entra aqui no site, cartaconducom.eu, tem aqui, prepara-te para o código, tem 30 dias grátis, como está a ver, portanto, faz começar, seleciona a sua categoria, é motociclos, por exemplo, e registra-se. Ok? Registra-se aqui, mete os seus dados, inscreve-se. E vai entrar depois nesta plataforma aqui, certo? E aí faz. No seu caso, vai dizer, em vez de dizer curso de código, diz academia, diz coisa, mas tem lá sítio para você fazer testes. E você tem tipo um separador a dizer testes. E você faz gratuitamente em testes. Não tem acesso àquelas aulas. Quer ter acesso às aulas? Pode comprar a academia. Ok? Está entendido? Não, ninguém está a dizer, André, ninguém está a falar aqui ninguém está a falar em extras. Quem se inscreveu online, nós estamos a falar, quem se inscreveu presencial já teve, possivelmente, noutra turma, as aulas gratuitas. Alguém me perguntou como é que podíamos ter acesso às aulas a outro horário. Certo? Foi alguém que me perguntou ou como é que podíamos ter acesso. Gratuitamente está lá o acesso. Aquilo é um site para vocês fazerem testes. Há outros alunos que já tiveram acesso a turmas anteriores e que já tiveram acesso às 4 aulas, certo? Está a repetir um curso. Repare, você quantas aulas de condução é que tem? Imagine, por exemplo, que você andava na condução e já tinha dado as aulas todas. E agora chegava aqui, como teve 3 meses parado, queria dar aulas para ir a exame. Tinha que pagar essas aulas por fora. Nenhuma escola lhe vai oferecer as aulas. Se já foi disponibilizado 4 aulas, que é o que tem direito. Certo? Ok? Se já disponibilizaram 4 aulas, teve direito às 4 aulas, viu as 4 aulas, quer fazer 8, quer fazer 10, quer fazer 15, mas nem se trata disso que neste momento está toda a gente, há pessoal que já tem 2 e 3 vezes a assistir às aulas. Há pessoal que está lá no grupo e que neste momento está a ver novamente as aulas, certo? E que simplesmente já assistiu a estas 4 aulas, várias e diversas vezes. Ninguém está a lhe pedir nada. Agora, o que me pediram foi, como é que eu posso ter acesso a essa plataforma, certo? Para fazer testes é livre, podem fazer. Certo? Para registrar a avaliação era feita através de outra plataforma, que não esta. Esta são estes alunos que estão aqui pela primeira vez, têm esta plataforma. Há pessoal que está aí a dizer que já aconteceu, que já tiveram outra plataforma, tiveram as 4 aulas e não concluíram porque simplesmente não se interessaram. Mas já tiveram outra plataforma para fazer isso. Alguns até tiveram a plataforma 90 dias. Certo? Percebem, ok? É para vocês perceberem que aqui ninguém está, nós tentamos sempre ajudar toda a gente. Agora, não... Ok? Pronto. Mas isto agora vamos para a aula, porque senão perdemos muito tempo em explicar. Não, atenção, eu não estou a fugir à conversa. É assim, se calhar é a melhor forma. Agora, esse tipo de assunto, por favor, depois falam lá no grupo, contactem a vossa escola, alguém vos vai esclarecer esse assunto. Eu não estou a fugir à questão, simplesmente, certo? Temos que dar a aula porque existem objetivos a cumprir e temos que dar a aula, ok? Certo? Rui, se não fez inscrição online e se não, ou então fez presencial, mas está na plataforma, está inscrito na... Como é que acedeu à aula? Acedeu através do link do grupo ou tem a Drivebox? Se tiver a Drivebox, se entrou pela Drivebox, tem que lá fazer. Ok? Faz lá diretamente. Certo? Está lá tudo, como eu expliquei há bocadinho. Quem fez a escola no presencial já teve acesso à turma de janeiro. Se calhar tem lá as aulas até, algumas gravadas, mas estão lá. Algumas minhas que eu dei, portanto, estão lá as aulas. Percebem? Agora, vocês têm... Se foram disponibilizadas, existe um cronograma. Certo? Pronto. Mas não vamos agora outra vez entrar... Ok, André?
André, qualquer dúvida, depois também pode falar no grupo. Então, o Paulo depois também o ajuda e também fala com vocês. Ok? Pode ser? Podemos continuar a aula, ou continuar, neste caso, começar a aula, que é para também depois não ficar para muito tarde. Temos mais ou menos 1 hora de aula, que é para depois também não ficar para muito tarde para toda a gente, ok? Certo? Ok? Pronto. Alguma dúvida maior? Pronto. Ótimo. Obrigado, então. Muito bem. E são situações que depois vocês também têm que ver e gerir e verem o que é que também já fizeram, o que não fizeram. Há uns que já fizeram, outros que não fizeram. Percebem? Às vezes vocês dizem, ok, é complicado. Se calhar se fosse noutro sítio nem me obrigam. Isto é formação. E vocês são obrigados a fazer uma formação. São obrigados a ter o comprovativo dessa formação para poderem marcar exame. Não é, eu faço as aulas quando quero. Não pode ser assim. Isso era antigamente. E existe, infelizmente. Mas não é assim o correto. Percebe? Não é. Acreditem que não é o correto. Nem comer perguntas, nem só fazerem testes. Eu já fiz testes no site da ABC, certo? Se quer chegar aqui e marcar exame, vou à escola quando me apetece. Não. Ok? É só isto. Ok? Pronto. Vamos então iniciar. Boa noite, Margarida. Vamos começar por falar na definição do motociclo. Ok? Distinguir motociclo simples de motociclo com carro lateral, de triciclos, de ciclomotores, ver as diferenças de cilindrada, ok? Depois, para quem ainda não escolheu e quer escolher, vamos dar aqui umas luzes em relação à situação de que tipo de motociclo é que pode se enquadrar com vocês, ou seja, vamos apresentar-vos vários tipos de motociclo, certo? Desde todo o uso, todo o terreno, o desportivo, etc. Algumas coisas. Depois vamos falar na parte dos requisitos, ou seja, basicamente condicionantes para vocês tirarem a carta, ou seja, que a situação de residência em território nacional, a idade mínima, não estejam proibidos ou inibidos de conduzir qualquer veículo, ou seja, não vos tenha sido retirada a carta, etc, etc, etc. Os tipos de documentos que vocês têm que ser portadores quando são, por exemplo, parados para a polícia, o tipo de documentação que vocês têm que fornecer à autoridade, certo? Quer seja o pessoal, quer seja do motociclo. E depois, sim, vamos para uma das partes até mais importantes, que é a parte dos equipamentos de proteção, e vamos individualizar aqui o capacete, que é obrigatório, e vamos perceber que se calhar não é obrigatório, como sai lá uma pergunta, que não é obrigatório para todos os condutores e passageiros de motociclos, porque basta um motociclo ter caixa rígida, que já não é necessário o uso do capacete, ok? Portanto, é obrigatório, mas não é obrigatório em todos os motociclos, porque há a situação de que há motociclos que podem ter caixa rígida, e esses que têm caixa rígida e têm cinto de segurança, já não é necessário ter, mas vamos já falar nisso. Depois, a parte dos constituintes do capacete, né? O revestimento, etc. interior, depois a parte da fivela, ok? Depois a parte da aerodinâmica e da ventilação também do próprio capacete, o peso do capacete, se é importante ou não, o som e sonorização, se nos permite ouvir ou não, se nos permite comunicar até às vezes com outro ocupante do motociclo, e até já há capacetes que nos permitem comunicar até com outros condutores de outros motociclos, que é a parte dos intercomunicadores, a compra do capacete, que tipos de capacete é que existem, e muitas vezes, e a maior parte das vezes, depende também da carteira, da nossa carteira, ok? O tempo de vida útil do capacete, a situação, por exemplo, se tiver um acidente que o devem substituir, por exemplo, a manutenção, ou seja, como é que devem limpá-lo, etc. Depois, passamos para outros tipos de equipamentos que não são obrigatórios, mas que devem utilizar, desde o fato, o passa-montanhas, as luvas, as cintas, as botas. Vamos terminar a aula falando na situação do acidente, e na maior parte das vezes as consequências de um acidente com um motociclo, obviamente, temos muito mais riscos de lesão, não é? Porque é o corpo que paga, não é? Como costuma dizer, mas a parte de sinalizar, de não sinalizar o acidente, a parte de assinar ou não a declaração amigável, etc, etc, etc. Portanto, isto são os objetivos da aula 2, ok? Que vamos, então, iniciar neste momento. E agora eu pedi a vossa colaboração, mais uma vez, se porventura estão a ver o vídeo, já vem aí o motociclo aí na imagem? Sim? Ok, ótimo. Se porventura ouvirem o som do vídeo, ele está cortado. Se ouvirem o som do vídeo, carreguem sobre a imagem do vídeo, porque não podem estar a ouvir o som. Vocês só me têm que ouvir a mim. Portanto, não têm que estar a ouvir o som do vídeo. Ok?
Se alguém estiver a ouvir o som do vídeo, é só carregar sobre a imagem. Outra coisa, eu às vezes ponho em pausa e ao pôr em pausa, alguns de vocês perdem a imagem. Avisem, por favor, no chat que eu basta dar um bocadinho de enter e vocês fazerem refresh na página e voltam a ver novamente o vídeo. Ok? Pronto. O que está aí então à vossa frente, acho que toda a gente sabe o que é, não é? Por isso é que também se propõe a tirar e tem que gostar, não é? Normalmente quem tira motociclo é porque gosta, não é? Portanto, traz alguns conhecimentos, etc, etc, etc. Ok? Pronto. O que vocês têm então à frente é um motociclo, certo? E o motociclo, como aí diz, e bem, é um veículo dotado de 2 rodas com ou sem carro lateral. Sendo que com carro lateral a cilindrada será sempre superior a 125 cm3. Se não tiver carro lateral, pois vocês já sabem que existe aquela diferença, que pode ser, se for com menos 50 cm3, será chamado, por exemplo, de ciclomotor. Faça refresh, por favor. Ou carrega no F5 do computador, ou se for no telemóvel, tem que fazer refresh na página. Só um bocadinho. E agora? Já conseguem ver? Já consegue ver, Martim? Já pus play no vídeo. Já está melhor? Os outros continuam a ver um motociclo, certo? Ok? Muitas vezes também o mais importante acaba até por ser ouvirem-me. Né? Normalmente conseguem entender na mesma. Muito bem. Portanto, veículo dotado de 2 rodas, com ou sem carro lateral, com motor de propulsão de cilindrada superior a 50, porque isso é o chamado motociclo simples, ok? A partir do momento que nós dizemos, ok, a cilindrada é inferior a 50 cm3, então nós já temos que dizer que já é tipo ciclomotor. Portanto, sempre que a cilindrada seja inferior a 50 cm3, nós podemos então chamar de ciclomotor, que tem, por exemplo, este aspecto. E depois o ciclomotor pode ser de 2 ou 3 rodas, a velocidade máxima não superior a 45 km por hora, certo? E são este tipo de, às vezes, que até já tem alguns caixa rígida. Tendo caixa rígida, como eu disse, e tendo o cinto de segurança, não é obrigatório o uso do capacete. Ok? Inclusive, já há motociclos, há inclusive aí um BM qualquer agora, que tem só 2 rodas, é considerado motociclo e é dispensado o uso do capacete. Ok? Portanto, atenção a esta situação. Muito bem. Depois tem, só para vocês identificarem a categoria. Depois temos os triciclos, certo? Triciclo, veículo dotado de 3 rodas, dispostas simetricamente. Pode ser 2 à frente e uma atrás, como pode ser uma à frente e 2 atrás, certo? A cilindrada é sempre superior a 50 cm3, porque se fosse inferior já não chamávamos triciclos, mas sim ciclomotores de 3 rodas, ok? Depois, não excede, no caso de ser motor de combustão interna ou que por construção, excede, portanto tem que exceder a velocidade de 45 km, porque se não exceder é ciclomotor de 3 rodas, ok? Pronto. Qualquer um destes tipos de motociclos, desde o simples, desde o ciclomotor ao triciclo, pode atrelar à retaguarda um reboque de um eixo só, um rodado, ok? Certo? De transporte de carga, ok? Todos estes motociclos que eu acabei de fazer podem, ou nestes motociclos, pode ser então atrelado um atrelado, ok? De um eixo, ok? Muito bem. Depois, posto isto, vamos falar então na situação que eu falei de... Conseguem ver aí? Isto já estamos a ver os tipos de motociclos que vocês podem adquirir, podem comprar, dependendo das vossas necessidades e dependendo das vossas exigências, ok? Este motociclo, estão a ver, que diz aí, para todo o uso, certo? Toda a gente está a acompanhar? De vez em quando vão-me dar o meu feedback, se às vezes houver alguma coisa. Se às vezes alguém quiser falar, eu também posso abrir a comunicação e posso lhe dar voz. Se alguém quiser falar, ok? Também podemos fazer. Normalmente nós não abrimos porque há muitas vezes barulhos externos onde vocês estão e pode simplesmente cruzar-se, ok? E acabamos por nos entender uns aos outros. Portanto, normalmente não abre comunicações, exceto se às vezes alguém quiser mesmo
falar. Este, então, é o motociclo para todo uso, certo? Tem uma potência média em relação à cilindrada, portanto, há ali um equilíbrio entre a potência e a cilindrada, certo? Tem uma postura cómoda, mas a parte principal são muito apropriados para o uso cotidiano, ou seja, normalmente são os que mais se vê, porque dá para vários tipos, ali aquele equilíbrio entre vocês irem para o trabalho, ou darem, por exemplo, um passeio mais longo, ou utilizarem outro tipo de terreno, mas obviamente não muito, né? Não é de cross, não é nem é desportivo, digamos, ok? Mas há ali um equilíbrio, ok? Vantagens: facilidade de condução, maniabilidade, ou seja, e a manutenção. Portanto, normalmente é este tipo de motociclo que enquadra-se em vários, ou seja, se não quiserem especificamente para uma coisa, normalmente utilizam ou compram este tipo de motociclo. Depois temos o de turismo e o de superturismo. Já temos aqui estas com aquelas malinhas, não é? Para transportar certas coisas, certo? Portanto, este aqui já é tipo uma versão americana dos motociclos de turismo, certo? Onde são cómodos, são mais cómodos em relação a qualquer outro motociclo, certo? Tem mais autonomia, porque normalmente utilizamos, né? Tem um depósito maior, digamos, para fazerem grandes viagens, certo? E tem aquele equipamento tal, as malinhas, que dá para transportar várias coisas, ok? Depois temos o desportivo, de motociclos super rápidos, certo? Normalmente uma pessoa perde-se um bocadinho e exagera um bocadinho na velocidade, porque não se consegue andar devagar, não é? Ok? Pronto, aqui características. O guiador é baixo, de modo que o condutor adopta uma posição mais baixa, certo? Mantendo as pernas muito flexionadas e oferecendo pouca resistência ao vento, ok? Vantagens: prestações elevadas, estética e maniabilidade. Ok? Pronto. Isto é só mais para vocês terem uma noção. Como eu disse, a parte mais importante e normalmente para onde são redirecionadas a maior parte das perguntas relacionadas com esta aula 1 tem a ver com a parte seguinte, que é a parte da proteção. Depois temos aqui as scooters, que agora são muito utilizados, principalmente quem se quer circular dentro das localidades, não é? Utiliza-se muito esta cilindrada, sendo que algumas agora até já tem algumas que têm alguma cilindrada já, então também nisso da cilindrada também estão a evoluir, ok? Portanto, gastam pouca gasolina, que é uma das vantagens, ok? Maniabilidade, manutenção reduzida e limpeza, ok? Portanto, esta parte da manutenção também. Okay? Tem ali a proteção, também resguardam mais um bocadinho a parte das pernas, não é? Temos ali aquela proteção. Depois temos a Shopper and Custom, que é as famosas, estas sim meias americanas, não é? Do Texas. Pronto, é ideal para condutores que buscam tranquilidade e relax, ou seja, vamos ali mais relaxados, ok? Pronto, são cómodas e têm uma condução mais elegante. Para terminar, depois temos as todo terreno, não é? Mais ou menos este aspecto. Pronto. Este aqui servem para todo tipo de estradas e terrenos, certo? São motas altas, têm amortecedores de longo curso, uma grande distância entre a roda e o guarda-lamas, né? Tem aquele espaçamento ali que é devido à oscilação dos amortecedores, certo? Pronto. Polivalência, maniabilidade, possibilidade de usar fora da estrada. Portanto, são tipos de motociclos que podemos usar fora da estrada. Agora, entramos aqui mais numa parte. Ainda temos esta parte aqui. Antes de comprar, o que é que vocês devem pensar sempre? Sempre na parte económica, da parte da carteira, certo? E, essencialmente, se vão utilizar mais no verão, para que é que a querem utilizar, se é só mesmo para utilizarem como transporte para o trabalho, se gostam de ir com os amigos a fazer cross, por exemplo, já é outro tipo de motociclo, etc, etc. Ou seja, dependendo daquilo que vocês, de que função é que vocês querem, para que querem a moto, vão alterando e vão pensando. Obviamente, a parte económica tem muita importância, não é? Também, muitas vezes, a parte do dinheiro, não é?
a quantia de dinheiro que têm para gastar no motociclo. Depois, vamos então dividir aqui as categorias dos motociclos, dependendo da cilindrada, certo? E como eu disse, poderia haver alguém aí a tirar não esta categoria, mas sim A1, A2 ou A, saberem através dessas categorias as diferentes motociclos que vocês podem conduzir, ok? Começamos sempre pela AM. A AM, que por acaso aí até diz 16, mas já existe aos 14 anos. Portanto, esta categoria que é motociclos até 50 centímetros cúbicos, também já existe aos 14 anos, ok? Através de frequentarem uma ação de formação já há escolas, mas normalmente recorrem ao IMT, frequentam uma ação de formação, o teste deles é de 20 perguntas, ok? Portanto, é um tipo de exame que depois não é válido para tirarem as categorias seguintes de motociclo e ficam com essa categoria, podem conduzir motociclos até 50, certo? Ou seja, 5 km, mas ficam sempre com uma restrição na carta, que é, por exemplo, não podem transportar passageiros. Isto tirado aos 14. Em relação aos 16 anos, já podem recorrer a uma escola de condução, já é carta de condução, portanto é mesmo carta de condução, fazem a prova teórica como vocês vão fazer, só que no caso de, como não têm ligeiros, vão ter que fazer 40 perguntas, certo? Quem já tem ligeiro, no caso de quem esteja aí a tirar, por exemplo, a A e já tem ligeiro, só vai fazer 10 perguntas. Ok? Neste caso, quem tira esta aos 16 anos ou vai tirar A1 também, que pode tirar aos 16 anos, tem que fazer 40 perguntas. Faz o código geral e faz mais 10 perguntas específicas. E, obviamente, quando chegar à categoria B, ao ligeiro, já não tem que fazer código novamente, porque já fez as 40 perguntas. Ok? Pronto. O mais importante, vocês perceberem que a categoria E é motociclos até 50 cm cúbicos, ou chamados também ciclomotores. Depois temos a categoria A1, que é motociclos até 125. Ok? Triciclos com potência máxima não superior a 15 kW. Em relação aos motociclos, é 125, potência máxima 11 kW. É esta categoria que é dada aos condutores que já têm carta de ligeiros com mais de 25 anos. Esta categoria, esta e a inferior, obviamente, é para quem tem só ligeiros, pode conduzir A1, mesmo não tendo habilitação nenhuma, mesmo não tendo mesmo não tendo equilíbrio, como eu costumo dizer. Podem conduzir, a partir dos 25 anos, podem conduzir motociclos até 125, 11 kW. Ok? Depois temos a A2, possivelmente até terá alguém aí a tirar, que é, normalmente optam aos 18 anos, ok? E optam por tirar esta e a de ligeiro ao mesmo tempo. Possivelmente será aí alguém. Aqui dá motociclos de potência máxima não superior a 35 kW, relação peso-potência inferior a 0,2 kW, ok? E depois temos a categoria A, que se calhar é a maior parte dos que vocês estão a tirar aí, que é aos 24 a idade mínima, ou então, se tiraram a A2, passado 2 anos, podem-se autopropor a esta. Têm que fazer um exame de condução, mas podem-se, ou recorrem à escola de condução, que é o normal, ou podem-se autopropor diretamente no centro de exames e fazerem esta categoria, a categoria A. Portanto, aos 24 ou 2 anos de A2. Posto isto, os requisitos necessários, certo? Ou seja, basicamente o que também vos foi solicitado quando fizeram a inscrição. Pediram-vos o cartão de cidadão porque tem que constar uma morada portuguesa. Portanto, é uma das que sai mais. Seja a carta de condução que for, para poderem se inscrever numa escola de condução e tirarem uma carta, tem que ter residência portuguesa. Ou cartão de cidadão e morada portuguesa, ou então terem já um título de residência, certo? Português. Não dá nem passaporte agora, não dá nada. Só dá cartão de cidadão, certo? Visto de residência, e há a situação dos trabalhadores, dos estudantes, certo? Que estejam cá mais de 190 dias. Fora isso, não há outra hipótese para se inscreverem. Mas basta pensarem, tem que ter residência em território nacional. Depois,
apto físico e psicologicamente, que é comprovado pelo atestado médico que vocês têm que entregar. Ok? Esta que está aqui, a terceira, que diz saber ler e escrever, esqueçam, já foi riscada. É óbvio que vocês têm que saber ler e escrever, mas não é um requisito. A partir do momento que saiu da lei a escolaridade mínima obrigatória 12º, eles retiraram de requisito para a obtenção de carta o saber ler e escrever. Não é um requisito. Ok? Pressupõe-se que toda a gente que se candidata a tirar a carta saiba ler e escrever. Ok? Atenção a isto. Depois, outras menos utilizadas ou que não se fala tanto. Não estar a cumprir proibição ou inibição de conduzir. Portanto, não vai se candidatar a tirar uma carta de motociclos quando já tinha, por exemplo, de ligeiros e simplesmente está proibido ou inibido de conduzir. Certo? E depois, obviamente, só podem conduzir a partir do momento que façam o quê? A prova final, que é a prova do exame de condução. Certo? Portanto, obviamente, só para terem carta, depois de passarem todo o processo, têm que aprovar no exame de condução e aí sim, passando, ficam com carta. Parte seguinte tem a ver com a documentação que vocês têm que ter com vocês se porventura forem parados pela polícia. Ok? Documentação pessoal. Carta de condução que habilite à condução daquele tipo de veículo. Certo? Não é ter carta de ligeiro. Estão a conduzir um motociclo que não está englobada pela carta de ligeiro, ou seja, simplesmente têm uma carta de condução, mas não é válida para aquele veículo que vocês estão a conduzir, certo? Obviamente não faz sentido. Cartão de cidadão, certo? Se não tiverem cartão de cidadão, tem que ter o quê? Bilhete de identidade e cartão de contribuinte. Ou seja, se ainda não tiverem, que agora quase toda a gente tem, já os bilhetes de identidade existem, não é? Normalmente toda a gente tem cartão de cidadão, mas se fosse quem tenha BI tem que apresentar também o contribuinte, porque o número de identificação fiscal neste momento é um dos números mais importantes que nós temos. É mais importante o NIF, o número de identificação fiscal, que o número do nosso cartão de cidadão. Percebem? Por isso é que eles falam nesta situação do bilhete de identidade e do cartão de contribuinte. Certo? Porque é mesmo útil. É um dado que vocês têm que andar sempre com vocês, o contribuinte. Ok? Depois, carta de condução, já falámos, certo? Em relação ao veículo, atenção, ali diz carta ou licença. Licença deixou de existir. Agora, normal é só cartas de condução. Ok? Portanto, a licença de condução existe, por exemplo, a licença de aprendizagem que é que vocês têm para poderem ter aulas. Que é pedida pela escola ou IMT para vocês frequentarem a ação de formação e para dar continuidade, que depois é transformada na guia da vossa carta de condução, ok? Pronto. Em termos de documentação do veículo, seguro, certo? Seguro, o documento único do veículo ou certificado de matrícula, certo? Ou então, como vocês estão a ver aí na imagem, a parte antiga que era o librete, que é o verde, e o azul, que é o tipo de registro, certo? Num só documento, que agora é comprido, mas vai ser cartão tipo cartão de cidadão, já vi, os novos é tudo já um cartãozinho tipo cartão de cidadão, chama-se certificado de matrícula, ok? Importante, em relação ao seguro, saber que todos os veículos a motor que circulam na via pública e os reboques dos veículos pesados têm que ter seguro, portanto, no caso dos motociclos, no vosso caso, é obrigatório ter seguro, sendo que o seguro mínimo, o mínimo que tem que ter é contra terceiros. Ou seja, os danos que vocês provocarem, o vosso seguro tem que cumprir. Ok? Portanto, isso é o mínimo. Como vocês sabem, é de roubo, ocupantes, contra todos os riscos, certo? Mas o mínimo é seguro contra terceiros. Ok? Isso também é uma pergunta que sai muitas vezes, certo? Em termos de documentação do veículo, é o único tipo de que, se o veículo não tiver, vocês podem ficar inibidos de conduzir, porque é uma contornação grave nós conduzirmos um veículo sem seguro. Portanto, se faltar, por exemplo, inspeção, vamos já falar nisso. Se faltar inspeção num veículo normal, multa. Se faltar título de registro, temos
8 dias para a apresentação, certo? Podemos pagar uma multa de falta de documentos. Mas se não tiver seguro, pode ser indiciado, ok? Por uma contornação grave. Portanto, há perda de pontos, certo? Agora, no caso de ser grave, regra geral, 2 pontos, menos 2 pontos na carta, ok? E, portanto, dá inibição de conduzir. Pode dar inibição de conduzir. Certo? Pronto. Em relação à inspeção, apesar de estar na lei, ainda não há, ainda não estão a ser feitas. Mas o que diz a lei é que os motociclos com mais de 250 centímetros cúbicos são obrigatórios a ir à inspeção. Ok? O que está na lei. Portanto, a partir do momento que se começa a fazer e pode-se começar a fazer a qualquer momento, é só ter os centros, é só sair o resto da lei, porque eles fizeram meia lei e a outra meia lei ficou na gaveta. Ok? Podem ser parados, certo? E se o vosso motociclo tiver então mais que 250 centímetros cúbicos, a autoridade pode-vos pedir a inspeção. Obviamente isso quando se conseguir fazer. Ok? Parte seguinte. E agora sim, vamos para a parte dos equipamentos de proteção. Começando no obrigatório. Como disse, não em todas... Não em todos os motociclos, e é uma coisa muito... Esta pergunta, quando sai, normalmente gera sempre muita controvérsia, vocês ficam um para um lado, outro para o outro, mas acreditem, não é obrigatório em todos os motociclos de 2 rodas, porque existem motociclos, certo? Ou em todos os motociclos, porque existem motociclos que têm caixa rígida, certo? E nesse é dispensável o uso do capacete. Ok? Já estão a ver aí o capacete? Isto é só para vocês não adormecerem, então bem. Podem me responder aí no chat, por favor? Muito bem. Então, chegou a altura, já agora, como é uma mudança de tema, de eu vos dizer a primeira palavra-chave. Portanto, não se esqueçam, esta palavra-chave que eu vou dizer é para os alunos inscritos online que têm que ir, no final da aula, têm que desbloquear a aula e fazerem a avaliação, como eu expliquei no início da aula, certo? Têm que ir lá à Drivebox e meterem este número que eu vou dizer na primeira palavra-chave. E a primeira palavra-chave é o número 87. 87. Ok? Registrem aí já no vosso caderno, no telemóvel, onde quiserem. Portanto, alunos Drivebox têm que meter esta palavra-chave na primeira palavra-chave. 87. Mais para o fim. Eu digo a segunda palavra-chave. Ok? Muito bem. Temos então aí o capacete, certo? E temos aí os vários componentes do capacete. Desde o forro interior, a espuma sintética, a cobertura exterior, a fivela, okay? A viseira e a parte da ventilação. Portanto, o normal de um capacete, certo? Deve ter este aspecto e deve ter estes componentes, ok? É claro que existe outro tipo de capacete homologados, vamos já falar em vários, certo? Sendo que o principal e o mais usual é e que nos oferece mais proteção, o capacete integral, ok? Pronto, como está aí, o capacete é constituído por várias partes, certo? Como eu dizia e bem, e já referi, é a parte mais importante, certo? Basicamente acaba por ser a única proteção que tem o condutor. Quando tem um acidente, é direto, não é? Costuma dizer, não é? Portanto, não existe outro tipo de proteção. A carenagem da moto nunca nos protege muito, ok? Depois temos então aí vários tipos de capacete, certo? Portanto, não se esqueçam que tem que ser homologado. É outra coisa importante, por exemplo, é claro que depois o vosso instrutor prático também vai entrar neste tipo de pormenores, mas é importante que vocês levem depois um capacete que seja homologado. Pode às vezes haver algum examinador que se lembre de implicar com isso, e às vezes alguns até vão ver lá o selinho, se tem lá o selo do capacete ou não, e para vocês perceberem que às vezes alguns que aparecem e vão lá verificar, não é? Essa situação. Portanto, temos aqui, deixa-me só por aqui mais um bocadinho do tempo, ok? Temos aqui então o integral, depois temos o misto, temos o aberto
e temos o de cross. Então temos aqui 4 tipos de capacete, certo? Sendo homologado, vocês depois podem utilizar. Pronto. É o que aqui diz. Devem seguir as regras da homologação através de um sistema de testes. Ok? Muito bem. Portanto, o principal e o melhor, como eu falei, e às vezes normalmente o mais dispendioso, não é? Que é o integral. E agora vamos ver. Já estão a ver aí? Outra vez, onde diz viseira, certo? Pronto, agora vamos falar um bocadinho de cada componente do capacete. A viseira, normalmente, é construída por um material resistente e transparente. Há tipos de viseiras que já têm uma certa cor, que muitas vezes até nos ajudam e protegem-nos contra o sol, mas são um tipo de viseira que já não deve ser utilizado, por exemplo, na condução noturna, em que já nos vai tirar um pouco da visibilidade. Ok? Esta viseira, qual é a finalidade da mesma? É proteger a cara do motociclista do vento, do pó, de insetos, etc. Não é? É sempre coisas que podem ser expelidas do veículo da frente ou através do vento, certo? E que nos incida nos olhos, ok? Pronto, muito bem, por isso convém ir fechar. É claro que lá está, há capacetes abertos e não tem esta parte, não é? Depois da viseira, aqui nem a função, não é? Só um bocadinho. Ok? Só que eu acho que isto no vídeo passou muito para a frente. Muito bem. Em relação à função geral do capacete, é absorver e dispersar as forças, certo? Ok? Tem a ver também ainda com a parte da viseira. Está em cima, Carlos. Está mesmo escrito em cima. Está no comentário anterior. Ok? Tá? Está ok, Carlos? Percebeu? Pronto. As melhores são construídas por materiais, então, por polímeros de fibra reforçada ou de termoplásticos. Qual é a diferença? Os polímeros de fibra reforçada são mais resistentes, certo? Mas também são mais caros, não é? São mais caros, mas mais resistentes, ok? Pronto. Carlos, ouviu? Percebeu a palavra passe? Em relação à espuma sintética, é absorver a força do impacto, ok? Que não foi absorvida para a camada exterior do capacete. Pronto. Normalmente, ok. Está em cima, Carlos. Ok? Está mesmo em cima, no comentário anterior. Normalmente é constituído de pão poliéster expandido, certo? E tem uma grande capacidade de absorção dos impactos. Ou seja, protege-nos bastante. Portanto, é útil que esta parte esteja em bom estado. Deixa-me só tocar aqui a página também. Depois temos o forro interior. Ok. O forro interior, apesar de a espuma ser sintética, tem um formato redondo, certo? E o que acontece? Podia não assentar bem na nossa cabeça. Então existe este forro, certo? Para também, para além de não assentar bem, é duro, certo? Então tem este forro que é para nos... Exatamente, Manuel, é isso. Portanto, como aquela parte é dura, certo? Então tem esta parte do forro que é para nos proteger e não nos magoar, nós não sentirmos essa parte, ok? Pronto, porque o forro interior é constituído por espuma, percebem? Então protege-nos mais e não sentimos, não ficamos coisa tão dura na cabeça, que não, então é que nos protegia mesmo. Aleijar-nos era mais, ok? Pronto. Para não nos magoar, não é? Porque dá conforto, não é? Na cabeça. Depois vamos à parte da fivela, certo? Que é construído através de fibra sintética, certo?
tem que resistir a forças superiores a 15 kg. Ok? E, obviamente, tem que estar sempre apertada. Okay? Que é para não sair em caso de acidente. Ok? Portanto, o uso da fivela apertada é obrigatório para todos os capacetes. Portanto, todos têm que ter a fivela para apertar. Depois a parte da ventilação, que é importante para a parte da nossa respiração, e depois também termos um capacete que nos permita que o nosso respirar, ou seja, que haja movimentação de ar, não é? Renovação do ar, para também alterar por causa da nossa respiração e também para não embaciar, não é? Ok? Garanto que ar fresco é introduzido no capacete, há uma renovação do ar, ok? Depois a parte do som, certo? De ouvirmos. De não isolarmos coisas que nos podem distrair, mas também, né, tem que nos permitir ouvir a aproximação de outro tipo de veículos, etc. Portanto, quanto maior for a velocidade, maior são os ruídos provocados, como vocês sabem, não é? Então, tem que ser um capacete que também nos proteja desse tipo do som, ok? Um bom sistema de sonorização é fundamental. Pronto, o peso do capacete também é um fator importante para o conforto do condutor. Se for demasiadamente pesado, vai fazer com que a gente também, não é, faça mais força na cabeça. Ou seja, nós temos que fazer mais força para simplesmente erguermos a cabeça, não é? É uma situação que não é diretamente ligada à segurança, mas é importante, ok? Depois temos os intercomunicadores e os intercomunicadores. Muitas vezes são importantes, que é para nós mantermos a comunicação com a pessoa que nos está a acompanhar na viagem, não é? Que vai ali, que ela própria é importante para a situação, não é? Porque temos que muitas vezes saber que no caso do motociclista, se transportarmos a alguém, essa pessoa tem muita influência no nosso equilíbrio. Então, e também para não tornar a viagem tão monótona, temos ali alguém para conseguirmos falar. Havendo certos comunicadores ou intercomunicadores que até já nos permitem comunicar com outros motociclos. Okay? Depois aqui a parte do comprar capacete, em que vocês convém basicamente experimentar, não é? Vocês até podem gostar do aspecto de um capacete, mas ele simplesmente não vos assentar bem na cabeça, ou ficar demasiadamente largo, ou ficar demasiadamente apertado. Portanto, vocês têm que se sentir confortáveis e, sobretudo, têm que se sentir seguros. Ok? Portanto, tem que ser um capacete bom. E depois também há sempre a parte monetária, não é? Portanto, não é chegar lá, ok, gostei daquele, está a andar e não experimento. Aliás, aqui até diz, use o capacete que vai comprar durante uns 5 minutos. Às vezes é como ir comprar uns sapatos. A gente até experimentou e calçou o espetáculo. Depois vai andar com eles na semana seguinte. Como é que eu fui capaz de comprar isso? Que ele passado X tempo, né, já me magou os pés. Então, a gente convém sempre experimentar um bocadinho e ver. No caso, o capacete acaba por ser igual. Ok? Pronto, e ver se realmente fica bem acondicionado à vossa cabeça, se sentem confortáveis, certo? Se está tudo em funcionamento, né? Está muito bem. Porque se ele sai, né? Ou seja, se ficar demasiadamente largo. Depois, vamos à parte da limpeza do capacete. Que é que vocês devem utilizar. E não se esqueçam, têm que utilizar capacetes aprovados. Isso também é uma das coisas muito importantes. Muito bem. Em relação ao tempo de vida de um capacete, obviamente depende muito da utilização que vocês dão. É como um motociclo, é como um carro, né? Muitas vezes vai da manutenção que nós fazemos ao mesmo. No caso das situações de haver um acidente, e que implicou que o capacete, ou seja, vocês bateram com o capacete, o normal é verificarem logo se ele está se ele continua a ser resistente ou não, mas o normal é vocês terem que de o substituir, ok? Pronto. Agora, o que eles dizem é que normalmente não deve exceder um tempo de 5 anos, ou seja, independentemente de
não terem tido nenhum acidente ou não terem tido nenhum tombo ou o capacete simplesmente cair, certo? Não devem trocar de capacete ao fim de 5 anos, ok? Em termos de limpeza, que era o que eu ia falar agora a seguir, certo? No caso do exterior, usar produtos específicos para a limpeza de capacetes, certo? No caso da viseira, lavar só com água e sabão. Atenção, não pô-los depois a secar ao sol, certo? Para retirar a maior sujidade, use uma escova de dentes macia. Portanto, é como irmos lavar ao carro, os nossos carros e utilizarmos tipo vassoura de barreira e não a vassoura de lavar carros, por exemplo, ok? O revestimento interior deve ser retirado e lavado à mão, ok? Utilizando também água e sabão, portanto, retirem do capacete, né? E lavem separadamente, ok? Para secagem, use só o sol, mas não demasiado sol. Portanto, mas isso eles estão-se a referir à parte do interior, ok? Porque é pano, ok? Mas atenção, porque depois, se for muito sol, fica mesmo ressequido, ok? E por isso é que eu também estava a falar em relação ao sol na parte exterior do capacete. Não andar com o capacete ou não pôr o capacete demasiadamente ao sol, certo? Pronto. Nunca seque os capacetes junto a radiadores ou fontes de calor excessivo. Lá está. Pronto, lá está a tal situação de não expor o capacete a temperaturas elevadas. A libertação de umidade provoca cheiros muito desagradáveis. Portanto, por isso é que devem retirar o forro e não tentar lavá-lo colocado no capacete, certo? Pronto. A espuma sintética deve ser limpa só com um pano úmido e deve ser evitado o uso de força, porque pode, obviamente, danificar e riscar a estrutura. Ok. Parte seguinte. Vamos ver outros componentes importantes. Portanto, vamos terminar agora a parte do capacete e vamos falar na parte do fato, ok? Sendo que os de cabedal são os mais apropriados, ok? Duram mais ou menos 3 anos se for de boa qualidade, 6 anos se for uma pele dura, ok? Se for 6 ou 10 anos, dura, já podem andar com o mesmo fato, ok? Os fatos devem ter sempre aquelas proteções, principalmente dos sítios mais prováveis de nós termos lesões, né? Vamos também já projetar uma imagem mais à frente, onde nos aparece, quando em caso de queda, qual é a parte do corpo mais sacrificada no caso dos acidentes com motociclos, ok? Não é obrigatório, como vocês sabem, mas é um tipo de equipamento que devem usar, sendo o de cabedal, certo? Depois há os de Gore-Tex também. Deixa-me ver aqui, que é o que está a seguir, se não me engano. Okay. Pronto, temos este aqui de todo terreno. Okay. Pronto, isto é mais para fora da estrada, tem outro tipo de proteção, não é? Se vocês reparem, tem ali partes muito mais duras. Acabam por serem menos cómodos, mas tem mais proteção, porque se andamos fora da estrada, a probabilidade também de cairmos é grande, porque não é? Subir lá aqueles terrenos todos, é? Aquelas rampas todas, etc. Okay? Tem mais proteção para os cotovelos, para os ombros, proteção dos joelhos, ok? Depois temos os blusões, que normalmente é o que vocês costumam usar, não é? Certo? Pronto, tem que fechar bem o blusão, tem que ter alguns que têm proteção para o cotovelo, ok? É bom para nos proteger, não é? Vocês sabem, independentemente do calor, andando de moto, há sempre probabilidade, não é? De apanharmos, não há probabilidade, há muita probabilidade de apanharmos o vento, etc, etc. Portanto, acabamos tendo que nos ter que proteger não só partes sensíveis, mas também do vento e de outras situações, certo? Pronto. E aqui é a parte do Gore-Tex. O Gore-Tex é atualmente um dos materiais mais utilizados nestes blusões, neste fato, certo? Que são tipo impermeáveis. Já agora, em relação a esta situação, que tem a ver também com as luvas que eu vou falar, ok? As luvas ficam por cima do casaco, principalmente quando é chuva. Portanto, a colocação das luvas é por cima do casaco, ou seja, neste caso, o casaco fica por baixo das luvas, ok?
que é, por acaso é uma das perguntas que costuma ser bastantes vezes, e às vezes o pessoal fica, e às vezes até parece que não tem muita lógica, mas acaba por ter, não é? Portanto, o casaco, certo, fica por baixo das luvas. As luvas é que encaixam em cima. Dá a entender que se a chuva ou escorrer, a luva, a chuva até pode entrar por baixo da luva, certo? Mas não, é assim que eles dizem, não é? Muito bem. Temos alto terreno. Depois há a parte da roupa interior, certo? Especialmente no inverno vocês devem usar. O passa-montanhas, certo? Que não tem nada a ver só utilizar quando passamos montanhas, mas sim, há pessoal que quer, principalmente na parte na parte do inverno, não é? Okay? Que muitas vezes não é muito confortável, certo? E como vos tira um bocadinho da visibilidade, acabam por vocês terem que fazer um bocado mais de esforço até para virarem o pescoço, mas tem que o virar, não é? Para consultarem os pesos e para consultarem os ângulos mortos, ok? Não é, acaba por não ser um equipamento muito confortável, digamos. Temos então as luvas. Em relação às luvas, muito importante, é um equipamento que é falado muitas vezes, para além de nos darem proteção nesta parte dos dedos, certo? Que é uma parte, e nas mãos, que é uma parte sensível. A situação que tem então de ficar por cima do casaco. E, atenção, não nos podem tirar, obviamente, a sensibilidade da manete, não é? Portanto, nós temos que sentir na mesma a manete, o ir apertar, darmos mobilidade aos dedinhos para ir apertar a embreagem e para travarmos, certo? Portanto, atenção, né? São uma das mais importantes peças de motociclista. A sua principal função é proteger as mãos em caso de queda, certo? Quando comprar, verifique sempre se tem uma boa união de punho, que é esta parte aqui, certo? E pronto. E se a tal sensibilidade, se não nos tira a tal sensibilidade. Ok? Portanto, atenção. Não nos pode, é uma das coisas também faladas em relação à situação da proteção dos motociclistas. Depois vocês vão fazer lá teste e vão ler lá aquelas perguntas. E no final vou-vos lá explicar outra vez como é que fazem e vocês vão ver que é dentro do que estamos a falar, ok? Não vai diferir muito. Depois, esta parte que também não é muito cómoda, que são a parte das cintas, ok? A parte da coluna, que nos protege a coluna, certo? Principalmente. Obviamente são tudo equipamentos que vocês podem utilizar, uns mais cómodos, outros menos cómodos, mas todos eles oferecem-nos uma proteção dos diferentes órgãos. Né? Depois, as botas também são importantes, certo? Mais um tipo de utensílio ou de proteção que temos que utilizar ou que devemos utilizar, que também tem revestimento Agorotex, portanto, a tal ser mais impermeável, ok? Proteção aqui do tornozelo, que é uma parte também muito sensível para quem anda de moto, certo? Pronto, e tem que ser confortáveis, certo? Impermeáveis. E depois há aquelas de cano mais alto, outras de cano mais curto, ok? Mas mais um equipamento que nos dá proteção. Pronto, e depois há tipo de botas de competição, etc. Ok? Isto. Este tipo de esta coisa de cintas, ok? Para além da proteção, e apesar de muitas vezes não ser cómodo, porque obriga-nos a coisa, não é? Acaba por muitas vezes até, no final, até ser mais compensatório, não é? Porque diminui o nosso cansaço, ajuda-nos a manter a posição, ok? Pronto. O que vai faltar agora é a parte final. Pronto, isto é o que vocês devem basicamente utilizar, certo? Por exemplo, em questões de aulas, em questões de exame, em questões de circulação, ok? Algumas tipo indicações que devem seguir, tipo o capacete deve ter cor clara, certo? Devem ser leves e devem principalmente, né, possuir um bom sistema de ventilação. E depois a situação da utilização de
O condutor deve estar equipado com um blusão, mesmo nas épocas quentes. Ok? Isto são tudo, digamos, conselhos. Ok? Todo o vestuário que o condutor utilizar deve estar atuado e ajustado ao corpo, portanto não pode ir solto para não esvoaçar, não é? São tipo exemplos, não é? Depois, comportamentos que não devem ter, certo? Que é a parte, então, da parte final da aula, que é a parte do acidente. Normalmente, em termos de motociclos, a maior parte dos acidentes é por falha humana. A idade mais provável para se ter um acidente enquanto condutor de motociclo é entre os 16 e os 25 anos, normalmente associado a comportamentos de Carlos, se não consegue ouvir, é fazer F5. Se estiver no computador é F5, senão tem que fazer refresh à página. Ok? Às vezes acontece. Pronto. Normalmente, como eu estava a dizer, tem a ver com comportamentos, certo, irresponsáveis, por isso é que acaba por ser uma idade mais baixa, 16 aos 25. Cerca de 1/3 dos acidentes que acontecem nos motociclos é sozinhos, portanto, perdem o equilíbrio sozinhos, caem sozinhos, percebem? Pronto, temos que perceber que é um tipo de veículo que é muito instável, que é necessário equilíbrio. Não me estou a dar novidade nenhuma, de certeza, que é necessário equilíbrio para conduzir o mesmo. São tipos de veículos muito mais sujeitos às irregularidades da via, aos buracos, às condições atmosféricas, às lombas, ao óleo, à areia, portanto, à falta de aderência. Ok? Só um bocadinho. Agora já está a ver, Rui? Eu pus em pausa, é normal, que às vezes... Ok, pronto. Depois, juntando a isso, há sempre aquelas causas que são comuns entre a parte dos motociclos e qualquer outro automóvel, que é a velocidade excessiva, ou o excesso de velocidade e o álcool. Portanto, tem que se falar sempre neste tipo de situações. Terem noção, então, que isto foi a parte que eu falei do pavimento molhado, arenoso, buracos, portanto, qualquer a parte dos veículos, dos carris dos veículos, não é? Ou até passarem uma passagem de nível, trabalhem em cima, por exemplo, das linhas das passadeiras, etc. Portanto, como é veículos com muito menor aderência, certo? Porque só aquela parte, só tem duas rodas que assentam no chão, não é? Portanto, existe sempre esta probabilidade de uma maior falta de equilíbrio. Como eu também disse aqui, estudos realizados concluem que a queda do motociclo sem intervenção de outro veículo ocorreu em cerca de 1/3 dos acidentes. Portanto, normalmente 1/3 dos acidentes que acontecem com motociclistas é sozinhos. Ok? Portanto, para vocês terem noção também desta situação. Para terminarmos, a situação do acidente. Já agora aqui, desculpem lá, esta é aqui aquela situação que eu falei, que até temos aqui primeiro o capacete, para vocês verem a percentagem, que é o que é que pode ser mais afetado quando nós caímos e batemos com a cabeça no chão, a parte do capacete, certo? E depois a parte no corpo, certo? Que são mais afetadas. Começamos sempre pela parte da cabeça, certo? Que é os traumatismos cranianos, certo? A cabeça, o cérebro, etc. Depois a parte da coluna, a parte da anca, a parte dos joelhos, a parte dos tornozelos. Portanto, estas são as partes que normalmente, quando existe uma queda no motociclo, são as partes que são mais afetadas. Ok? Para terminarmos então, para terem noção, se vocês forem a 20 km por hora e caírem, corresponde a uma queda de 1,6 metros de altura. Vocês caírem de cabeça, mas a 1,6 metros de altura. Se forem a 60 km por hora, já são 14 metros, equivale a um salto de cabeça de uma altura de 14 metros. Um choque à velocidade de 100 km por hora corresponde a um salto de cabeça de uma altura de 39 metros. Ok? Um choque a 100 km por hora corresponde a um salto de cabeça de uma altura de 39 metros sobre uma base dura.
39 metros corresponde à altura de um prédio de 14 andares. E estamos a falar a 100 km por hora. Portanto, estão a ver as consequências que podemos ter. Depois, então, e para terminarmos, a parte da situação de ser ou não, e de fazermos aqui a diferenciação em sermos ou não participantes num acidente. Se vocês tiverem um acidente e simplesmente não for nada de especial, ou seja, é normal quando é com um acidente com um motociclo que provoca algum tipo de lesões, não é? Mas imaginem que foi só um toquezito, até não tiveram nada. O que é mais importante nessa altura é acabarem por chegar a um consenso, assinarem a declaração amigável, certo? E arrumarem os veículos, certo? Que é para simplesmente... Isto é o que está escrito na lei, o que vocês devem fazer, independentemente de ser motociclo ou não. Pá, há um consenso, não há feridos, ok? Portanto, vamos tentar chegar a um consenso, é preciso assinar a declaração amigável, vamos lá fazer a declaração amigável, vamos arrumar os veículos, certo? E não precisamos de outro tipo de cuidados. A partir do momento que resultam feridos, sendo que eles não tenham a capacidade para sinalizar o acidente, é o primeiro veículo a chegar que o tem de fazer, certo? Portanto, vamos lá sinalizar o acidente. É sempre a primeira hipótese, é primeiro sinalizar, que é para não acontecer outros acidentes. Sabem que, por exemplo, no caso dos motociclos, o triângulo pré-sinalização não é obrigatório os motociclistas ter, mas imagine que o outro interveniente é de um automóvel, está em condições de o fazer, é ele que o tem que fazer. Ninguém está em condições de o fazer, é a primeira pessoa que chegar, que tem o dever de prestar auxílio nesta situação do acidente, e a primeira coisa que tem que fazer é, sem dúvida, sinalizar o local do acidente, ok? Depois, tentar socorrer os feridos se souber do que está a fazer, se vir que pode ajudar, não é? Certo? Tentar praticar os primeiros socorros, caso, obviamente, tenha algum conhecimento sobre isso, não é? Se for possível retirar os feridos das zonas de perigo, ok? Mas o principal auxílio que eles querem é mesmo a sinalização, chamarem as entidades competentes, certo? Tentarem dizer, ser mais específico no ponto de, existem um ferido, 2 feridos, 3 feridos, encarcerados, foi num motociclo, está mesmo grave, ok? Tentarmos sempre aproximar. Tentar ver também a situação do capacete, se está, por exemplo, a sufocar, no caso, não é? Então vamos tentar libertar o capacete, tentar nunca mover muito a vítima, porque pode afetar outro tipo de situações, certo? Ou seja, a não ser que saibamos mesmo o que estamos a fazer, tentar acalmar, dizer, ok, já chamamos as autoridades, já vem em ambulância, com calma, deixe-se estar, não se mexa, este tipo de situações, ok? Pronto, basicamente é isto. Se não prestarmos auxílio, se não sinalizarmos o acidente, nós podemos ser condenados por isso, ok? Pode ser, por exemplo, o abandono do local do acidente por um condutor é crime. Ok? Portanto, esta parte aqui do não existir feridos, foi aquilo que eu disse. Parar imediatamente de estacionar o veículo num local seguro, portanto, tentar chegar a um consenso e fornecer ao outro condutor os dados e preencher a declaração amigável e cada um vai à sua vida e está tudo feito e está tudo bem. Ok? Pronto. Posto isto, vou dizer a segunda palavra-chave, que é o número 29, 29. Ok? Estas palavras-chave, como eu vos disse, são para os alunos da Drivebox irem colocar à Drivebox. Ou alguém que entrou mais tarde e quer que eu explique como é que funciona a Drivebox? Alguém precisa de explicação como é que tem que fazer para inserir essas palavras? Margarida, só um bocadinho, então. Sim? Pronto. Vou partilhar o meu ecrã novamente. Quem não tem dúvidas, se quiser, pode sair. Até à próxima aula. Ok? Quem tem dúvidas, espera só um bocadinho, então, que eu vou... Se foi presencial e não tem que utilizar, tudo bem, já marca a sua presença na aula, ok? E não tem Drivebox, portanto não precisa de registrar a sua aula em lado nenhum, está bem? Pronto. Quem for inscrito online e tiver Drivebox,
Espera um bocadinho que eu vou já explicar como é que funciona. Os outros, quem quiser sair pode sair e até à próxima aula, está bem? Até segunda-feira, se não me engano. Que é o que está no cronograma, correto? Penso que é o que está no cronograma. Segunda-feira às 21h. Boa noite, boa noite. Pronto, eu vou então explicar. Drybox, metem o vosso mail e a vossa password, certo? Curso de código, que eu vou tentar simular. No vosso caso, vocês têm que ir a aulas e depois vão ter lá, isto é de ligeiro, portanto, vocês têm lá o ME, né, da moto, certo? Que é a aula 1, vocês carregam. Eu vou buscar aqui outra aula. E vai ter este ecrã. Aqui foi onde é que vocês carregaram para assistir à aula, certo? Aqui tem o resumo. Aqui podem fazer testes. Tem lá testes específicos e devem nos fazer. Depois, chegam aqui, quando se sentirem preparados, chegam aqui, metem as tais palavras, carregam palavras, neste caso os números que eu disse, 1, 2, certo? E depois, quando meterem as palavras, o que vai dizer aqui é avaliação. Vocês carregam, fazem esse teste e têm que passar. Por isso é que devem praticar primeiro. Ok? Passando, fica com este aspecto. Portanto, vocês vão ter lá a aula 1, fica isto, fica aprovado, certo? E ficam com esta tacinha aqui fora. E ficam com a aula 1 feita. Portanto, têm que fazer isto. Ok? Quem não percebia, já entendeu como é que faz? O que é que aparece, Ricardo? Quem não passar, ela fica bloqueada. Tem que esperar 48 horas para voltar a fazer. Claro, Ricardo, aquilo que eu mostrei é da categoria B. O que eu mostrei é da categoria B. Por isso é que tem mais aulas. Certo? Tem que pegar na aula 2, que é a aula 1, a primeira, onde carregou deve dizer acesso à aula, tem resumo, tem testes e tem palavras. Aparece isso, certo? Nas palavras, você carrega e tem que meter aqueles números. Pronto, nas palavras, carrega e mete os números que eu disse. E depois vai aparecer a avaliação. Mas se sentir seguro, pode já fazer a avaliação. Eu aconselho primeiro ir onde diz testes, ler lá umas perguntas que lá tem já feitas sobre este tema, ler e perceber. Só tem pergunta e resposta, já feita. Depois ao lado tem testes temáticos. Você pode fazer só sobre este tema. Tudo no mesmo ecrã. Ok? Quando se sentir preparado, mete as palavras e depois de meter as palavras aparece onde diz palavras, aparece avaliação. E esse é que é o teste final. Esse é que tem mesmo que passar. Nos outros pode praticar. Se reprovar, repete outra vez. Não há problema nenhum. Nesse é que quando for lá tem que se sentir mesmo seguro. E convém, obviamente, ir até hoje, não é? Porque a aula é hoje, tem que fazer hoje, não é? Convém ir até à meia-noite para ficar a aula completa. Passando, fica com aquela tacinha desaprovada e fica com aquela tacinha feita. Tem que ficar assim as 4 aulas. Certo? Agora, é claro que a aula a 2 só vai ser segunda-feira. Só depois da aula 2 é que pode-se fazer. Pode não ser, Ricardo. Isso nesse caso, não. Como é que você fez? Aderiu? Só tem lá testes? Aderiu agora, mas não... pronto. Então só faz testes. No seu caso, só faz testes. Okay? Neste momento, vocês podem fazer só testes lá. Ok? Mas depois nós vemos que vocês andaram lá a fazer testes. Pronto. Deviam ter concluído pela Pugnatrix, certo? É esse tipo de situações. Não, na plataforma anterior ela já acabou. Já acabou a vossa plataforma anterior. Já não tem mais validade. Não terminou. Sim, Pugnatrix deixou de existir. Certo? Vocês já terminaram os dias que tinham lá nessa plataforma? Já terminou os dias?
Pois, quem não tem acesso já não consegue ter mais, porque ela terminou. Quem tem acesso, se tiver alguns dias, se quiser ir lá fazer, completar, vai lá completar. Certo? Aliás, já podiam ter feito há mais tempo, porque quem vem da turma de janeiro tem lá 4 vídeos sobre as aulas, podiam ter visto e ter feito. Estão lá. Se vocês conseguiram, passaram para trás do WhatsApp, tem lá os vídeos disponíveis. Gisele, a 1 e 2, eu disse durante a aula. Se não teve durante a aula, agora só quando vier a gravação. Certo? Lá não. Correto? Se tiveres acesso, Margarida, se tiveres acesso, faz. Se tiveres acesso ainda. Eu duvido, não, acho que não deve ter acesso, só porque não há atriz. Acho que deve ter acabado. Boa noite. Depois podem falar também no grupo. Hoje não, hoje já chega. Amanhã... Carlos, eu sou o Bruno. Está bem? Eu escrevo como Paulo, mas eu sou o Bruno. Não há problema, ok? Nós vemos que estás aqui presente. Depois vocês fazem uma avaliação. Margarida, quando terminar as 4 aulas, eu faço uma avaliação. Eu faço uma avaliação para quem não tem, já não tem Pugnatrix e não tem esta plataforma. No Forms. Envio para vocês e vocês fazem. Se passarem, podem marcar exame. Exatamente, Margarida. Quem está pela plataforma antiga, que terminou, assistam a estas 4 aulas, eu faço-vos um exame, certo? E vocês, passam para a seguinte. Certo? Pronto. Assistam às aulas para ficar tudo direitinho. Muito bem. É excelente. Façam testes. Registro é gratuito, portanto, quem quiser, registra-se em cartaconducão.eu/plataforma, registra e podem testar à fartanzana. Tá? Boa noite a todos, então.